Bom dia, meus amores e minhas amoras, começando mais uma aula, como vocês estão? Então agora, começando no dia 23, nós vamos ver a última parte de ondas. Então nós já vimos ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, e agora a gente vai começar a ver raio gama. Depois a gente vê a luz ultravioleta. Então, nós vimos na última aula sobre Madame Curie, tanto que ficou como atividade para casa vocês criarem um resumo sobre Madame Curie, né? Essa mulher sensacional. E aí a gente começa a ver o que acontece. Quando a gente chega na parte de radiação gama, significa uma radiação que ela altera a nível atômico, ou seja, ela altera o meu átomo, minha estrutura. E isso é muito importante porque nós somos feitos de átomos. Então, no momento que você altera o átomo, você está alterando tudo, DNA, tudo do corpo, tudo bem? Então, a radiação é dividida em três partes. A primeira radiação a gente chama de radiação alfa. O que é uma radiação alfa? Uma radiação alfa é uma radiação onde do meu núcleo eu estou retirando 2 prótons e 2 nêutrons. Então eu tenho um núcleo atômico, geralmente esse núcleo é instável, ou seja, o que é uma radiação estável? Imagina que a radiação ela é um livro. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Então, o que acontece? Todas as outras radiações eram devidas a algum efeito eletromagnético, efeito da luz, eletricidade para e por aí vai. Então, o que acontece? Já nesse caso, a gente vai ter um efeito exatamente do átomo. Então, imagina que o átomo ele é uma pilha de livros. Tudo bem? Então, imagina que eu tenho aqui uma pilha de livros. O que vai acontecer se eu começar a colocar uma pilha de livros, um livro em cima do outro? Eu vou começar a aumentar esse livro nessa pilha. Só que vai chegar um momento que essa pilha ela não vai se sustentar. Ou seja, ela vai começar a tombar e em algum momento ela vai cair. Então, cada livro desse representa um próton. Ou seja, onde cada livro corresponde a um próton. Assim, quanto mais prótons, quanto mais livros são adicionados ao meu material, a pilha, mais instável ela fica. Ou seja, em algum momento ela tenderá a cair para um dos lados. Então, eu vou colocando um livro em cima do outro, um livro em cima do outro, um livro em cima do outro. Vai chegar um momento que eu vou ter tantos livros, ou seja, tantos átomos, que essa pilha ela vai cair. É isso que é radiação. Ou seja, uma quebra do meu átomo. Só que essa quebra do meu átomo pode se dar de 3 formas. A primeira forma é eu retirar desse átomo 2 prótons e 2 nêutrons. Ou seja, da minha pilha eu tiro lá 4 livros. Ele já vai ficar um pouquinho mais estável, porque ele vai ficar menor, então ele não vai cambalear tanto. Então essa radiação alfa eu considero como uma radiação de alta energia, ou seja, ela libera muita energia, só que ela tem baixa penetração. O que eu quero dizer com baixa penetração? Qualquer objeto que esteja na frente, a radiação não passa. Ela vai parar nesse objeto. Tudo bem? O outro tipo de radiação que a gente tem é uma radiação beta. Ou seja, eu tenho o meu átomo, do meu átomo sai um núcleo, um nêutron. Só que esse nêutron, ele se transforma em vários outros caras. Então ele vai se transformar em um próton, um elétron e um antinêutron, né? Então o que acontece? Esse é um tipo de radiação que ele tem um poder energético mediano e ele também entra mediano, ou seja, ele entra um pouquinho mais do que a radiação alfa, mas não tem tanta energia quanto a radiação alfa. E o último, que é o principal, que é a radiação gama. Então a radiação gama, ela é um raio-x liberado ali pelo elétron,
E essa radiação, ela não é tão energética, mas ela é muito penetrante. Ou seja, ela tem um poder de penetração muito alto. Então isso significa que ela entra em todos os materiais com facilidade. E é aí que está o grande problema, porque ela pode entrar e ela pode literalmente alterar o material, ou seja, ela pode destruir o material. Então aqui a gente tem um exemplo. Ó. Imagina que eu tenho um sistema onde está emitindo radiação alfa, beta e gama. A radiação alfa ela vai ser parada por uma folha de papel, a radiação beta ela vai ser parada por uma folha de alumínio e a radiação gama por uma folha de chumbo, uma placa de chumbo, né? E o grande problema da radiação é que a radiação altera a nossa estrutura. Não que essa estrutura vai fazer com que a gente vire o Hulk, mas ela pode vir a gerar câncer. E ela vai gerar câncer com certeza. Mas isso não quer dizer que é um lado ruim. Porque no momento em que eu concentro essa radiação, eu posso fazer com que essa radiação mate moléculas. Se eu botar uma concentração tão alta de radiação, ela pode matar as moléculas que estão ali. Então a quimioterapia é um exemplo disso. A pessoa toma o remédio para poder preparar o corpo e para concentrar essa radiação, ou seja, vai ter uma partícula que vai ter a preferência de absorver essa radiação. E essa radiação ela vai ser concentrada em um único ponto e ela vai matar todo o câncer ali, maligno que tem ali naquele canto. Outro exemplo é a esterilização que a gente tem aqui, ó, de alimentos. Imagina você ter que pegar um alimento e limpar todo esse alimento. Por exemplo, cenoura. Eu sou um produtor de cenoura. Imagina eu ter que lavar todas as cenouras. Porque pensa comigo, por que a cenoura estraga? A cenoura estraga porque ela está contaminada por micro-organismos fora dela. Se eu consigo retirar esses micro-organismos, ou seja, lavar ela e secar, ela vai durar muito mais tempo. Só que imagina eu, um produtor de cenouras, tendo que fazer isso com várias cenouras. Pô, não tem jeito, cara. Não tem como eu fazer ela durar, limpar todas. Então eu posso emitir radiação. Ou seja, eu emito a radiação a uma dosagem bem pequena, exclusivamente para poder limpar essa camada por fora. Então é o exemplo que a gente tem aqui, ó, da cebola, ó, a cebola irradiada. Ela está toda inteirinha, o mamão irradiado está inteirinho, exatamente porque como matou o micro-organismo que está ali fora, ela vai durar mais. A gente tem aqui o tratamento contra a radiação, que eu havia falado. Imagina que você tem ali um câncer, uma molécula que você quer atingir. Você emite uma radiação e essa radiação, ela chega exatamente naquele ponto e destrói aquele local. É claro que vai depender da radiação que você está utilizando. Pode ser uma radiação alfa, se for algo muito superficial, né? Se for algo tipo de pele, alguma coisa assim, uma mancha. Ou se for algo mais interno, né? For entrando, aí eu já utilizo uma radiação beta. Nós temos aqui o exemplo de tratamentos, ó. Eu posso utilizar a própria radiação para poder provocar a morte de determinadas células que não funcionam de forma direito, e aí eu utilizo, por exemplo, o DNA de outros para poder reconstruir. Então é um exemplo. Então basicamente a radiação não necessariamente ela faz bem ou faz mal, tudo vai depender da dosagem que a pessoa utiliza e como a pessoa utiliza. Tudo bem? Então, e aí o que acontece? Quando a gente fala de radiação, existe um nome que sempre vem, que eu vou botar como atividade para casa, que é o efeito da radiação de uma usina nuclear. Então, a gente chama de Chernobyl. Então, efeitos causados pela usina de Chernobyl. Que eu acho que não se escreve assim, eu vou escrever ela direitinho. Certo, gente? Então, a atividade para casa é exatamente explicar como isso ocorreu, por quê e quais são os efeitos gerados lá pela usina de Chernobyl. E aí na próxima aula a gente discute, corrige e por aí vai, segue a nossa vida. Certo, gente? Então terminamos nossa aula por aqui, até a próxima, falou!